Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante, que é a palavra do Senhor. E que neste momento vamos ler alguns versículos, vamos ler um versículo da palavra de Deus que está escrito ali no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, e no versículo 45, que se diz assim a palavra do Senhor. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos ler outra vez, vamos acompanhar outra vez esta leitura maravilhosa. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso está registrado ali no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, no versículo 45. Amém? É bom que se diga que o evangelista Marcos escreveu com um claro objetivo de destacar o que o Senhor Jesus Cristo tinha, um ministério terreno a ser realizado. Ele enfatizou que o Senhor Jesus tinha uma missão a cumprir aqui na face da terra. Portanto, isso é que vemos por todo o Evangelho. Vemos o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor e Salvador da humanidade, sendo servo. Vemos este servo em que ação vemos o servo de Deus servindo de coração. Porque o Senhor Jesus, o único Filho de Deus, o seu Filho único, ele veio aqui na face da terra com um propósito já planejado pelo Pai, de resgatar aqueles a qual pertencia a família de Abraão, porque lá no passado o Senhor disse: quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e quem te abençoar será abençoado. E Deus lhe deu e disse a ele que ele teria uma grande nação, ele ia ter um grande povo, e este povo são esses que o Senhor Jesus Cristo veio em razão de buscar e salvar o que se havia perdido. Estas palavras do capítulo 10, do versículo 45 do Evangelho de São Marcos, fazem parte de uma conversa que teve com os seus discípulos durante uma viagem. E nessa ocasião os discípulos foram corrigidos por causa de suas pretensões de serem achados em melhor posição uns dos outros. E foram ensinados
quanto à verdadeira posição daquele que quer servir o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Porque o Senhor Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muito. Vejam quantas coisas maravilhosas, quantas coisas que temos que prestar atenção, que temos que fazer, que temos que cumprir e corrigi-las se nós não estivermos certo naquilo que foram ditas estas palavras. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E se quisesse, poderia ser diferente. Se quisesse, ele poderia ser servido, mas não o quis. O Messias de Deus não veio ao mundo para ser servido. Cristo acrescentou, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Porque ainda hoje, nos dias em que estamos vivendo, nós vemos quanta gente se faz diferença e vive absolutamente por causa que ele sobe em um púlpito e fala alguma coisa de Deus, mas ele, se não tiver, conforme o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui no capítulo 10, no versículo 45 do Evangelho de Marcos, ele está completamente errado. Ele não vai ter parte na glória de Deus, porque naquele dia em que todos for chamados a chegar na presença de Deus e ser julgado pelo Senhor, ele vai ouvir uma voz: apartai-vos de mim, maldito, e eu não vos conheço. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, como é difícil, como é triste ouvir estas palavras. Quando você está trabalhando em uma empresa, hoje aqui, você talvez fez uma coisa, mesmo que você não teve pretensão de fazer aquilo, mas você fez. E você vai ouvir uma palavra, você vai ser mandado embora. Você vai ouvir que não faz parte mais daquela empresa. Meu amigo, como é difícil ouvir estas palavras aqui. Mais difícil ainda, mais triste ainda, vai ser ouvida da boca do Senhor, dizendo para aquelas pessoas: apartai-vos de mim, e eu não vos conheço. É bom que destaquemos que o Senhor Jesus esclareceu aos seus discípulos o qual era a sua missão, seu sumo objetivo e seu maior propósito. Ele veio para cumprir uma determinação do Pai. Veio para servir o Pai e para resgatar muitos que o Pai lhe deu esta permissão. Porque Deus ainda está permitindo para que nós façamos a mesma coisa. Porque eu estou aqui declarando a você
a palavra de Deus, anunciando o evangelho do Senhor Jesus, eu sou melhor do que você, que eu não sou melhor não. Talvez eu seja até pior. Porque quantas vezes a gente fala da palavra de Deus, a gente é humilhado. E a gente tem que aceitar, porque o Mestre Santo, o Filho de Deus, foi humilhado, foi escarnecido, e até hoje ele é escarnecido por muitos. Ele é escarnecido por muitos. Meus amigos e minhas amigas, vamos dobrar diante do Senhor. Vamos buscar esse Senhor Jesus que um dia ele veio a este mundo para servir e não para ser servido. É muito importante nós saber o que é a palavra de Deus. A vida cristã não tem nada a ver com o ser servido com o melhor dessa terra. Não tem nada a ver em se exigir de Deus as bênçãos que você merece. E eu não posso exigir de Deus as bênçãos que eu acho que eu mereço. A vida de um cristão não consiste em se considerar superior e dizer que é o centro do coração de Jesus. Isso é heresia, isso é besteira dessas modinhas evangélicas que surgem hoje e que fazem estragos, que amanhã já são substituídas por novas. Essas invenções do universo gospel são para alegrar as pessoas que não leem e não meditam na palavra das Escrituras Sagradas. Porque quem medita nas Escrituras Sagradas vai achar esse versículo aqui, que o próprio Filho de Deus, o próprio Filho do Homem, disse que não veio a este mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. O exemplo que Jesus deu e deixou para que sigamos não é de ganância, de vaidade, de jactância, de arrogância, porque Jesus serviu o Pai com humildade. Como ele podia ser diferente, ele podia não aceitar o que ele passou, mas ele teve amor por mim, ele teve amor por você, ele teve amor pelo mundo. O Senhor Jesus não morreu por um negócio lucrativo. Ele morreu pela igreja. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele não se esvaziou para que nós enchêssemos de nós mesmos. O Senhor não se fez servo para que fôssemos senhores. Ele fez servo para que nós fosse servo também e cumprisse os mandamentos da palavra do Senhor, igual foi dita pelos profetas, pelos apóstolos, que foram privilegiados em poder deixar
para nós estas palavras maravilhosas. O que estava no coração de Jesus era fazer a vontade do Pai, resgatar do diabo e do pecado todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. O que Jesus tinha em seu coração era serviço, era servir e não ser servido. Leia as palavras de Jesus e pense seriamente a respeito delas. Não dê ouvido a bajulações modernas que colocam o homem no centro e acima até da palavra de Deus. Quando ele grita, fala, pula, cai no chão, é nesse momento que ele está diminuindo o Deus que criou todas as coisas. Mas o Deus é grande, o Deus é imenso. Ele é pequeno e cabe no teu coração, mas ele é grande para salvar o mundo, para dar uma palavra de amor ao mundo, igual ele fez. Que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu fico por aqui, meus amigos e minhas amigas. E que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém.